Banco Central abre investigação interna para apurar a atuação dos funcionários do caso do Banco Master. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão e saiu dizendo que vai concorrer à reeleição. Endividamento das famílias brasileiras voltou a subir e está comprometendo quase metade da renda mensal. De cada 10 moradores da cidade de São Paulo, 9 já foram vítimas de pelo menos uma tentativa de golpe digital. Denúncias de maus tratos contra animais aumentaram 1.400% nos últimos 4 anos. União Europeia também decidiu pressionar o Irã ao colocar a Guarda Revolucionária do país na lista de terroristas. Pesquisadores da NASA descobriram planeta a 146 anos-luz de distância da Terra com grande chance de ser habitável. E a procura por cirurgias estéticas dobrou entre os homens, com destaque para os latino-americanos. É a partir de agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Banco Central abriu uma investigação interna para entender o que aconteceu no escândalo do Banco Master. A sindicância está sendo conduzida sob sigilo pela Corregedoria e foi iniciada a partir de uma decisão do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, determinou a abertura de uma investigação interna para apurar o crescimento acelerado e a posterior liquidação do Banco Master. A apuração ela é conduzida pela Corregedoria do próprio Banco Central desde que a instituição financeira teve as suas atividades encerradas. A iniciativa partiu após a liquidação extrajudicial do banco decretada em novembro do ano passado e tem como objetivo entender o que ocorreu no caso e identificar possíveis falhas nos mecanismos de fiscalização da autoridade monetária. Como parte desse processo, 2 servidores de alto escalão foram afastados de suas funções. A investigação ela não tem prazo para ser concluída e também é conduzida de forma autônoma pela Corregedoria do Banco Central. Internamente, Galípolo tem reforçado que não se trata de uma caça às bruxas, mas de uma auditoria para evitar que situações semelhantes se repitam no sistema financeiro. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar uma suposta campanha coordenada de ataques ao Banco Central nas redes sociais após a liquidação do Banco Master. As suspeitas elas surgiram depois de relatos de influenciadores digitais que afirmam ter recebido propostas financeiras para publicar vídeos criticando a atuação do Banco Central. A Polícia Federal também produziu um relatório preliminar e encaminhou todo esse material ao ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que nesse caso é o relator de inquéritos relacionados ao caso. O Banco Master também é investigado no Supremo Tribunal Federal por suspeitas de fraudes financeiras em inquéritos que apura as operações ligadas à tentativa de venda da instituição ao Banco de Brasília, o BRB, que é o banco estatal aqui do Distrito Federal. A operação ela foi barrada pelo Banco Central diante da suspeita de aquisição de carteiras de crédito sem lastro, também conhecidas como créditos podres. As estimativas iniciais apontam um possível rombo entre 2 bilhões e 4 bilhões de reais, embora não haja até agora um valor oficial. Investigados, incluindo Daniel Vorcaro, já começaram a prestar depoimentos à Polícia Federal. O ministro Dias Toffoli, que atua como relator do caso Banco Master, defendeu publicamente a sua atuação. O magistrado é o relator do caso desde o fim de novembro do ano passado, quando ela chegou à corte. O ministro esclareceu que tornou-se relator por sorteio e que a manutenção do sigilo decretado em primeiro grau foi necessária para preservar o andamento das investigações e que, ao fim dessas apurações, decidirá se o caso irá ou não para a primeira instância. Dias Toffoli também destacou que a decisão de reconhecer a competência do Supremo para supervisionar as investigações foi tomada com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República.
E a Polícia Federal prendeu um homem suspeito de integrar o Estado Islâmico em Bauru, no interior de São Paulo. A PF apreendeu com ele itens que seriam usados para a produção de explosivos. Segundo as investigações, o homem se preparava para praticar um atentado terrorista suicida no Brasil em um evento público, provavelmente em Bauru. Ele era monitorado desde o ano passado e tinha um comportamento considerado radicalizado. A operação contou com a ajuda do FBI e a Polícia Federal dos Estados Unidos. Os americanos enviaram à PF brasileira as primeiras informações sobre o suspeito, apontado como um homem perigoso. A corporação encontrou o homem se aprontando para a montagem de um colete com explosivos. E a violência contra as mulheres no estado de São Paulo aumentou mais de 8% nos últimos 7 anos. No ano passado, a Secretaria de Segurança Pública registrou 266 casos. A capital paulista também registrou alta nesse tipo de crime. De acordo com os registros, ao longo de 2025, foram 60 casos registrados na cidade de São Paulo, alta de mais de 22% em relação aos 49 casos de 2024. Em dezembro do ano passado, houve 4 registros, um a mais do que no mesmo mês do ano anterior. Esse tipo de crime foi tipificado em 2015 por meio da Lei Federal 13.104, mas os registros só passaram a ser divulgados de forma unificada pela Secretaria de Segurança Pública em 2018. Desde 2023, o Estado tem visto mais de 200 casos por ano, em uma tendência crescente. Especialistas observam que a alta de feminicídios pode representar, além de uma maior incidência do crime, uma melhor capacidade de registro pelas autoridades policiais em enquadrar homicídios de mulheres nas previsões estabelecidas pela lei do feminicídio. Mortes cometidas no âmbito de violência doméstica ou familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher se encaixam nessas previsões. Entre os casos de violência que chamaram a atenção no ano passado está o de Tainara Souza Santos, 31 anos, atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro em 29 de novembro. Ela morreu em 24 de dezembro no Hospital das Clínicas após quase um mês internada. Outro episódio de violência contra a mulher registrado no período foi a tentativa de assassinato de Evelyn de Souza Saraiva, 38 anos, atacada a tiros dentro de uma pastelaria na zona norte de São Paulo. De acordo com as informações divulgadas pela polícia, o ex-companheiro utilizou 2 armas de fogo, motivado por ciúmes do novo relacionamento da vítima, e já havia feito ameaças anteriores. Ele acabou preso após ser localizado na mesma região do crime. Uma operação das polícias civil e militar impediu a fuga de presos no complexo penitenciário em Eunápolis, na Bahia. Durante a aproximação das equipes, os policiais teriam sido recebidos a tiros. As investigações preliminares indicaram que entre os envolvidos poderiam estar integrantes do Comando Vermelho, facção criminosa com origem no Rio de Janeiro. No confronto, 8 suspeitos foram atingidos e chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Um policial militar também foi ferido e recebeu atendimento médico e permanece internado. Na ação, foram apreendidas armas de fogo, carregadores e munições. Após a ocorrência, o policiamento na cidade foi reforçado para prevenir qualquer nova tentativa de uma ação criminosa. O laudo que vai apontar causa da morte de corretora de Goiás deve ficar pronto em até 10 dias. O corpo de Daiane Alves Souza foi encontrado em uma área de mata, cerca de 5 quilômetros de Caldas Novas. O síndico está preso. O corpo da corretora de 43 anos foi encontrado em fase de esqueletização, nesta quarta-feira, em uma área de mata. A equipe pericial realizou o levantamento do local, análise das características externas do corpo e os vestígios encontrados na cena. O processo de confirmação da identidade do corpo acontece a partir da comparação do material genético com o DNA de Daiane, que já havia sido coletado por equipes policiais semanas antes. O síndico do prédio onde a corretora morava foi preso nesta quarta-feira. Kleber Rosa de Oliveira confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves Souza. A declaração do investigado foi feita quando chegava na Central de Delegacias Especializadas em Goiânia. O filho dele também foi preso e é investigado por participação no crime. Mas,
Kleber disse que cometeu o crime sozinho. A polícia investiga se Maicon Douglas de Oliveira auxiliou o pai a ocultar provas. Daiane estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro do ano passado, quando desceu ao subsolo do prédio onde morava, em Caldas Novas. Ela e o síndico tinham um histórico de brigas e processos na justiça. O caso do cachorro Orelha chamou a atenção para o aumento expressivo nos números de casos de maus tratos a animais. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, nos últimos 4 anos, houve um aumento de 1.400% de denúncias. A morte de Orelha, um cachorro comunitário que vivia em Praia Brava, jogou luz sobre um tipo de crime que vem crescendo cada vez mais no país. Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que quase 5.000 processos por maus tratos a animais foram abertos no Brasil no ano passado, uma média equivalente a 13 novos casos por dia. O número corresponde a um aumento de 21,2% em comparação com 2024, quando o número de casos era de 4.000. O salto é ainda maior quando comparamos ao índice de 2021, com 328 processos, uma disparada de 1.400% em apenas 4 anos. O ano de 2020 marcou uma mudança na legislação que passou a prever punições mais duras para quem cometer maus tratos contra gatos e cães, como foi o caso de Orelha. A partir de então, as penas passaram a ser de 2 a 5 anos de prisão. A alteração na lei foi considerada na época um avanço histórico ao retirar esses crimes da categoria de menor potencial ofensivo. Por outro lado, a nova lei não se aplica a outras espécies que seguem protegidas apenas pela Lei de Crimes Ambientais, com penas mais brandas de 3 meses a 1 ano. O brutal ataque à Orelha, atribuído a um grupo de adolescentes, mobilizou ativistas pela causa animal que defendem novas atualizações na legislação e maior rigor do judiciário na aplicação das penas. E veja a seguir, endividamento voltou a subir e está comprometendo quase metade da renda das famílias brasileiras. E de cada 10 moradores da cidade de São Paulo, 9 já foram vítimas de pelo menos uma tentativa de golpe digital. Os golpes digitais estão se tornando cada vez mais comuns. Uma pesquisa mostrou que de cada 10 moradores do estado de São Paulo, 9 já foram vítimas de uma tentativa de armadilha eletrônica. Uma pesquisa da Fundação SEAD mostrou que 9 em cada 10 moradores do estado de São Paulo foram alvos de tentativas de golpe digital no ano passado. O total de 30 milhões de pessoas, as abordagens são geralmente por mensagens no celular, e-mail ou ligação. Os alvos principais são pessoas com ensino superior e renda familiar maior que 10 salários mínimos. O estudo mostrou que os golpistas usam as redes sociais para criar perfis falsos de pessoas e empresas, para fazer vendas falsas e assim roubam dados dos usuários e pedem transferências por Pix. Além disso, a pesquisa informou que 1 em cada 4 moradores da região metropolitana de São Paulo, além de ter caído em golpes via Pix, também tiveram fotos roubadas em rede social e usadas para pedir dinheiro em outras redes sociais. Especialistas em segurança digital aconselham desconfiar de preços muito baixos, cobranças não reconhecidas e quando o vendedor pressiona para fechar algum negócio, principalmente em descontos suspeitos, se o pagamento foi via Pix. Segundo Irineu Barreto, analista de pesquisas da Fundação SEAD, é comum que os golpes cresçam de acordo com o aumento da tecnologia. O Brasil criou 1.270.000 empregos com carteira assinada no ano passado. Foi o pior resultado desde o ano de 2020, quando começou a pandemia. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que a maior culpa pelo resultado foi da taxa de juros de 15%, que o Banco Central não reduz. Segundo ele, nem o tarifaço de Donald Trump prejudicou tanto a economia brasileira.
E o bolso do brasileiro começou o ano mais pesado. Novos dados do Banco Central e de órgãos do comércio mostram que o endividamento das famílias voltou a subir, chegando a quase 50% de tudo que elas produzem no ano. É a segunda pior marca da história. Comprar agora e pagar depois tem virado a regra para sobreviver no mês. Mas essa facilidade tem um preço alto. Em novembro, o endividamento das famílias atingiu 49,8%. Basicamente, metade de tudo que o brasileiro ganha em um ano já está prometido para pagar dívidas. O cartão de crédito continua sendo o principal responsável por esse sufoco. Como os juros dessa modalidade são os mais altos do mercado, quem não consegue quitar a fatura total entra em uma bola de neve que parece não ter fim. O perigo não é apenas dever, mas ter o salário roubado pelos juros. Atualmente, o brasileiro compromete cerca de 1/3 do que ganha somente com o sistema financeiro. É como se num salário de R$1.000, 300 sumissem no primeiro dia somente com contas antigas. E aí não sobra para o básico de casa. No entanto, economistas alertam. Com a taxa de juros elevada, o risco de a dívida se tornar impagável aumenta a cada mês. Para quem está nessa situação, a dica é aproveitar os mutirões de renegociação e evitar novos parcelamentos, especialmente nas contas básicas do dia a dia. No geral, as famílias brasileiras terminaram 2025 mais endividadas do que em 2024. E se o cenário econômico do país não sugere muitas mudanças, uma boa transformação na consciência ainda é o melhor remédio. E quem também está com problemas nas contas é o governo. O Tesouro Nacional informou hoje que no ano passado foram gastos 61 bilhões e 700 milhões de reais a mais do que o arrecadado. Mas tudo estaria certo. Do resultado negativo são tiradas várias despesas, consideradas exceções, o que permite o cumprimento da nova regra chamada de arcabouço fiscal. Uma hora, a dívida terá que ser paga, mas por enquanto não houve erro. E as ações da Microsoft despencaram hoje nos Estados Unidos e arrastaram as bolsas de valores do mundo inteiro para baixo. Este foi o fator mais importante para o mercado nesta quinta-feira. Nem o desabafo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamando o presidente do Banco Central, Jerome Powell, de idiota por não ter reduzido as taxas de juros do país, fez diferença nas operações. O dólar até caiu no Brasil e terminou o dia cotado em R$ 5,19. A baixa na Bolsa de Valores foi de 0,82%, aos 183.181 pontos. E a volta às aulas aumenta a procura por material escolar e também exige atenção do consumidor. Para evitar abusos nos preços, o Procon, em Mato Grosso do Sul, intensificou a fiscalização neste período. Antes de fechar a compra, Thalita faz as contas com calma. Mãe de 3 filhos, ela pesquisa preços e compara opções para economizar na hora de comprar o material escolar. Preço em primeiro lugar, né? E qualidade, com certeza, qualidade, né? Porque às vezes também a gente compra uma coisa muito em conta e não compensa, uma coisa que dura pouco, não tem que estar voltando aqui ou voltando novamente em outras livrarias, então qualidade. Mariane mantém o mesmo cuidado em todas as compras. Segundo ela, a pesquisa faz diferença. A gente faz uma pesquisa, né, das livrarias que tem mais, já são mais conhecidas aqui, e nos grupos de mães, né, da escola, de amigos. E aí a gente acaba escolhendo aqui, todo mundo fala que está mais em conta, e também pelo WhatsApp a gente entra em contato, faz uma comparação. Alguns itens pontuais são bem diferentes. Tinta guache dá uma diferença boa, caderno brochura tem uma diferença também impactante. A gente nem traz os filhos, porque senão não dá conta, ainda mais a gente que tem 5, não tem como trazer, vai ser a escolha da mãe mesmo. Com a chegada da volta às aulas, o Procon Municipal intensifica a fiscalização para garantir o equilíbrio nas relações de consumo. Até o momento, o Procon Municipal já fiscalizou cerca de 22 lojas que comercializam materiais escolares. De acordo com o órgão, nenhuma irregularidade foi constatada durante a visita.
a gente observa os preços, exposição dos produtos, lista de materiais, né? Tudo que vem, né, que possa pedir, a escola possa pedir, e os pais questionam, mas geralmente são preços dos produtos, preço para ver a discrepância de preço, tudo com relação a preço, parcelamento. Então as principais observações são com relação a isso. A assessora explica quais são os caminhos para o consumidor denunciar irregularidades. Podem fazer a denúncia através do nosso canal, que é 156 opção 6, mas a gente não recebeu, assim, nenhuma denúncia com relação à lista, né? Os materiais que não podem ser pedidos, materiais de higiene, como papel higiênico, né? Desinfetante, e materiais em excesso, várias folhas, várias resmas, assim, em excesso não pode ser pedido. Pesquise antes, vá com calma, compare os preços, né? Pergunte para os outros pais para que possam comprar com mais segurança. E os brasileiros leram mais no ano passado. Compraram 60 milhões de livros, gerando uma receita de mais de 3 bilhões de reais ao mercado literário do país. O mercado varejista de livros no Brasil apresentou desempenho positivo em 2025, com crescimento tanto no volume de vendas quanto no faturamento em relação ao ano anterior. De acordo com o painel do varejo de livros no Brasil, as comercializações avançaram 7,75%, enquanto a receita do setor aumentou 8,68%, consolidando um cenário de recuperação e expansão. Ao longo do ano, cerca de 60 milhões de exemplares foram vendidos no país, o que resultou em um faturamento superior a 3 bilhões de reais. Em 2024, o setor havia registrado a venda de aproximadamente 56 milhões de livros, números que reforçam a trajetória de alta observada em 2025. O levantamento também aponta uma leve elevação no preço médio dos livros, que passou de R$ 50 para R$ 51. Entre os gêneros mais consumidos, a ficção liderou a participação no faturamento, com quase 30% do total, seguida por obras de não ficção, além dos segmentos infantil, juvenil e educacional, que completam o ranking das categorias mais relevantes para o desempenho do setor. E a seguir, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão e saiu dizendo que vai concorrer à reeleição. E a União Europeia também decidiu pressionar o Irã ao colocar a Guarda Revolucionária do país na lista de terroristas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Papudinha, em Brasília. No encontro, o governador paulista disse que vai entrar muito forte na campanha do senador Flávio Bolsonaro e que tem a intenção de concorrer à reeleição de governador do estado de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou nesta quinta-feira o apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República e voltou a dizer que sua prioridade é a reeleição ao governo paulista. Tarcísio falou com a imprensa após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, no complexo da Papuda, em Brasília. O governador disse que durante a conversa fez questão de dizer que tem gratidão pelo ex-presidente. Bom, então uma visita que a gente tinha se programado já há algum tempo para fazer. Eu queria muito transmitir meu abraço, minha solidariedade ao presidente Bolsonaro, dizer para ele que nós estamos juntos, falar do meu apreço, falar da minha gratidão. O encontro ocorreu em meio às articulações da direita para as eleições presidenciais de 2026 e marcou a primeira reunião entre os dois desde que Flávio Bolsonaro foi anunciado como o nome escolhido pelo pai para disputar o Palácio do Planalto. Ao comentar o cenário eleitoral, o governador afirmou que sua posição é a mesma desde 2023 e que não há divergência sobre seus planos políticos. Segundo ele, o compromisso segue sendo com o estado de São Paulo. Olha, a gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o estado de São Paulo. Eu sou grato ao estado de São Paulo por tudo que o estado me deu, pela confiança que depositaram em mim.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou ao complexo da Papuda por volta das 10h55 da manhã para visitar Jair Bolsonaro. Essa é a primeira visita desde que o ex-presidente passou a cumprir pena em uma unidade prisional. O último encontro entre os dois havia ocorrido em agosto do ano passado, quando Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes havia autorizado a visita de Tarcísio para o dia 22 deste mês, mas o governador não conseguiu comparecer por compromissos da agenda. Um dos fatores que teria contribuído para o cancelamento, inclusive, foram declarações do senador Flávio Bolsonaro que teriam irritado o governador de São Paulo. Pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro se colocou como pré-candidato à presidência com apoio do ex-presidente. O anúncio, no entanto, gerou resistência em setores da direita que defendiam o nome de Tarcísio como mais competitivo em uma eventual disputa contra o presidente Lula. O governador comentou ainda a movimentação recente do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que deixou o União Brasil e se filiou ao PSD. Segundo Tarcísio, o assunto foi tratado durante a conversa com Jair Bolsonaro, que teria visto o movimento de forma positiva. Antes da visita ao ex-presidente, Tarcísio de Freitas se reuniu em Brasília com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, na sede representativa do governo de São Paulo na capital federal. Na reunião, foram discutidos projetos de interesse do Estado, como investimentos em portos e aeroportos, incluindo o túnel Santos-Guarujá, o Porto de São Sebastião, o Aeroporto de Congonhas e ações voltadas à aviação paulista. Após o encontro, o governador seguiu para Papuda, enquanto o ministro embarcou para o Maranhão, onde deve tratar de projetos de infraestrutura, como hidrovias, dragagem do rio Parnaíba e melhorias na navegação da região. E uma nova pesquisa divulgada hoje apontou um quadro diferente sobre as eleições presidenciais. Se a decisão fosse para o segundo turno, haveria um empate técnico entre o presidente Lula, o senador Flávio Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No cenário para as eleições presidenciais deste ano, contra o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou 44,8% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro apareceu com 42,2%. Brancos e nulos somaram 8,3% e 4,7% dos entrevistados disseram não saberem quem votar. Em uma disputa contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o atual presidente teve 43,9% das intenções de voto, contra 42,5% do governador paulista. Nesse recorte, 9,1% votariam em branco ou nulo. 4,6% não souberam responder. Em um terceiro cenário, contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior, Lula apareceu à frente. 44,7% dos votos contra 38,9%. Brancos e nulos somaram 11,4%, enquanto 5% não souberam opinar. Desde outubro de 2025, a popularidade de Flávio Bolsonaro quase dobrou. Ele foi escolhido por seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra preso em Brasília por tentativa de golpe. A estratégia da direita para as próximas eleições presidenciais está se desenhando com uma divisão no primeiro turno, além da possibilidade de uma chapa encabeçada por Flávio ter uma vice-mulher, para atrair o eleitorado de centro. 2 nomes femininos já estão sendo cotados para vice na chapa com Flávio Bolsonaro. Tereza Cristina, pelo lado do PP, e Simone Marqueto, deputada federal e ex-prefeita de Itapetininga, pelo MDB. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.080 pessoas entre os dias 25 e 28 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o presidente Lula passou hoje por exames pré-operatórios em um hospital de Brasília. Amanhã, ele será submetido a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. 5 anos atrás, o procedimento foi no olho direito. A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, deflagrou a Operação Graco nesta quinta-feira contra o deputado Eduardo Veloso, do União Brasil do Acre. A ação da PF apurou suspeitas de desvios de recursos públicos por meio de emendas parlamentares no Estado. A operação foi autorizada pela ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a investigação, há suspeita de desvios de recurso público no valor de R$ 912 mil, provenientes desse modelo de emenda parlamentar que permite repasses diretos da União. Em vídeo publicado em uma rede social após a operação, Eduardo Veloso afirmou que não tem nada a ver com a destinação de emendas regulares e que seu compromisso é com a verdade.
Já o prefeito da cidade de Sena Madureira, Gerlen Diniz, um dos alvos da operação, publicou um vídeo dizendo que os eventos que foram realizados na cidade foram acordados com o Ministério Público. Agora estou sabendo, através da imprensa, que é questão de show de 2024, de shows da Expo Sena, né? Quer dizer, esclarecer para a população que isso aí não procede, que todo o que foi gasto na Expo Sena, 900 e poucos mil reais, foram de todos os cantores, todas as despesas, enfim. Inclusive, também, isso aí foi acordado até na época com o Ministério Público de Sena Madureira, né? E foi arrecadado também se não me engano, 160 mil reais ou 140 mil reais para a APAI. Dessa festa, nós conseguimos arrecadar, com essa festa, arrecadamos 160 mil reais para a APAI. Enfim, correu tudo normal. A Operação Graco cumpriu 14 mandados de busca e apreensão no Acre e no Distrito Federal. Foram feitas buscas inclusive no apartamento funcional do deputado. As emendas investigadas serviriam para a contratação de empresa responsável por shows em Sena Madureira, cidade no estado do Acre, em setembro de 2024. De acordo com a Polícia Federal, são investigadas suspeitas de associação à organização criminosa, fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Entre as suspeitas levantadas estão a montagem artificial do processo de contratação e o uso de cartas de exclusividades consideradas irregulares, indicando que a empresa contratada teria atuado apenas como intermediária, sem a representação oficial dos artistas, uma prática vedada pela legislação. Também foi constatado o pagamento integral antecipado, feito poucos dias após a assinatura do contrato e cerca de 2 meses antes da realização dos shows, em desacordo com as normas legais. Os investigados poderão responder por crimes como associação à organização criminosa, fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros delitos correlatos. Em nota, o deputado Eduardo Veloso informou que as emendas parlamentares foram indicadas de forma regular e que cabe exclusivamente à administração municipal a execução dos recursos e a observância da legislação aplicável. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência nacional em relação a Cuba. Ele criou um mecanismo para impor tarifas aos países que venderem ou fornecerem petróleo à ilha. A ordem executiva foi assinada nesta terça-feira. Ainda não estão claros os possíveis impactos para o Brasil. No ano passado, o país importou quase 3 milhões de Cuba e exportou 283, com destaque para produtos do agronegócio. O presidente Donald Trump estuda novos ataques contra forças de segurança e líderes do Irã. A intenção é incentivar novos protestos contra o governo de Ali Khamenei. O exército iraniano começou a fazer testes para responder a um eventual ataque americano. Donald Trump ainda não tomou uma decisão final sobre qual caminho ele seguirá, incluindo a possibilidade de usar uma força militar. O presidente americano avalia criar condições para uma mudança de regime após a repressão que sufocou um movimento nacional de protestos no início deste mês, deixando milhares de mortos. Para isso, o republicano estaria analisando ações contra comandantes e instituições que Washington considera responsáveis pela violência, como uma forma de sinalizar apoio aos manifestantes e estimular ocupações de prédios ligados ao governo e às forças de segurança. Entre as opções discutidas por assessores estão ataques de maior escala com impacto duradouro, inclusive contra mísseis balísticos capazes de atingir aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio ou contra instalações ligadas ao programa nuclear iraniano. A chegada do porta-aviões americano US Abraham Lincoln de navios de apoio à região nessa semana ampliou a capacidade de Trump de eventualmente ordenar ações militares, depois de ameaças repetidas em resposta à repressão promovida pelo regime iraniano. Mesmo assim, autoridades israelenses e árabes afirmam que o uso isolado do poder aéreo não seria suficiente para derrubar o governo teocrático. A União Europeia também decidiu pressionar o governo do Ayatollah Ali Khamenei. Ela incluiu a Guarda Revolucionária do Irã na lista de organizações terroristas. Segundo a chefe da diplomacia da organização, Kaja Kallas, qualquer regime que mata milhares de seus próprios cidadãos está caminhando para a sua própria destruição. Além disso, 15 autoridades iranianas e 6 entidades foram alvo de sanções europeias. Em meio à escalada de tensões com os Estados Unidos, o Irã anunciou reforço no arsenal militar, incorporou um novo lote de 1.000 drones.
Teran afirma estar disposto ao diálogo, mas reforça que não abrirá mão do direito de se defender. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pat Hegseth, disse que o Irã tem a opção de fechar um acordo e não deveria buscar capacidade nuclear. Washington quer que o regime limite seu programa para impedir o desenvolvimento de uma bomba atômica. Autoridades iranianas afirmam que o governo se prepara para o pior cenário, inclusive a possibilidade de uma guerra total. E a seguir, a procura por cirurgias estéticas dobrou entre os homens, com destaque para os latino-americanos. E pesquisadores da NASA descobriram um planeta a 146 anos-luz de distância da Terra, com grande chance de ser habitável. O acesso cada vez mais cedo às redes sociais tem acendido um alerta entre especialistas e autoridades. Crianças sem supervisão estão mais vulneráveis a abusos, excesso de exposição e consequências que podem acompanhá-las por toda a vida. Sem qualquer controle, a internet pode se tornar um ambiente perigoso para crianças. De acordo com a SaferNet Brasil, mais de 60% das denúncias recebidas envolvem crimes sexuais contra menores no ambiente digital. Entre os riscos estão o assédio, a manipulação emocional, a exposição de imagens íntimas e o contato com adultos mal intencionados. Existe uma escalada, então ele pode tentar aliciar essa criança. E daí vai entrar o público só de criança nesse crime específico de aliciar, né, com o intuito de ali conseguir algum proveito, geralmente de natureza sexual. Ele já pode pedir, né, ou enviar foto tanto de um outro adolescente, de uma outra criança, para ele ganhar confiança e receber uma outra foto. Daí ele já pode entrar num crime de transmitir, distribuir, envolvendo nudez, sexo, estupro de vulnerável, qualquer dessas condutas. Ele também pode vender, né? Então, geralmente eles querem vender, é um mercado milionário, bilionário, o mercado de pornografia infanto-juvenil. Então, eles podem oferecer também vender esse material. Além dos crimes, a exposição exagerada nas redes sociais também traz impactos emocionais. Estudos do Unicef e do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontam que as crianças expostas sem orientação têm maior risco de desenvolver ansiedade, baixa autoestima, distorção da autoimagem e dificuldades de relacionamentos na vida adulta. As crianças, né, elas estão num processo de formação dessa autoestima. Então, muitas vezes elas precisam da validação do outro para que elas consigam entender aquilo que elas são, né? Então, assim, esses comentários negativos, elas acabam muitas vezes não conseguindo filtrar isso. Então, elas recebem aquilo, né, e às vezes acabam ficando chateadas, tristes, frustradas, né? Até mesmo às vezes quando não tem curtidas. Postei algo, não tive curtida. Ela também entende como uma negativa, né? Então, essas crianças precisam muitas vezes dessa mediação. Elas não conseguem ter essa compreensão. E esses comentários negativos podem acarretar ansiedade, frustração. O uso da internet não é um problema, mas a falta de orientação, sim. Especialistas reforçam que acompanhar o conteúdo, limitar o tempo de uso e conversar com as crianças são medidas essenciais de proteção. Os pais, eles precisam ter esse olhar atento, né? Então, muitas vezes, os pais deixaram essas crianças terem um acesso e agora percebem esses prejuízos, né? Porque com o tempo vai apresentando prejuízos essa criança. Então, na escola, nas interações sociais, né? Então, esses pais precisam ter esse olhar atento e eles podem o quê? Trazer essa criança para outras atividades. Então, assim, os pais precisam trazer essas crianças cada vez para mais perto, orientar essas crianças, conversar sobre os conteúdos que elas já tiveram acesso, né? Colocar essas crianças em outras atividades, estar mais perto, ter esse vínculo familiar cada vez mais fortalecido. Casos de suspeita de abuso virtual devem ser denunciados. No Brasil, as denúncias podem ser feitas de forma anônima pela internet ou diretamente à polícia. Proteger crianças no ambiente digital é uma responsabilidade de toda a sociedade. E o mais importante é que a abordagem desse responsável legal não seja uma abordagem julgando ou dando esporro, né? O que ele precisa nesse momento é da confiança do adolescente ou da criança. Então, se ele notar alguma coisa estranha que ele acha que está vinculado a essa questão de pornografia infanto-juvenil, que o filho, a filha esteja envolvido, ele precisa conquistar a confiança daquela criança e do adolescente, para a partir de então saber o que está acontecendo e aí procurar a polícia para as medidas necessárias.
O aparelho de ar-condicionado poderá ser um produto essencial a bilhões de habitantes da Terra. O aquecimento global, que ainda é ignorado, embora sentido por muitos, deverá aumentar bastante o número de pessoas vivendo em clima de calor extremo. A população mundial exposta a episódios de calor extremo pode quase dobrar até 2050, alcançando cerca de mais de 3,5 bilhões de pessoas, segundo novas projeções científicas. Países de clima tropical, como o Brasil, devem estar entre os mais impactados, com forte aumento na necessidade de sistemas de refrigeração, enquanto nações tradicionalmente mais frias também terão de se adaptar a temperaturas fora do padrão histórico. As conclusões fazem parte de estudos conduzidos por cientistas e pesquisadores internacionais e publicados na revista científica Nature. Os trabalhos analisaram diferentes cenários de aquecimento global e seus efeitos sobre o número de pessoas que poderão ser expostas, no futuro, a temperaturas consideradas extremamente altas ou, em menor escala, extremamente baixas. De acordo com os dados, a demanda por refrigeração tende a crescer de forma acentuada em países populosos como Brasil, Indonésia e Nigéria, onde milhões de pessoas ainda não têm acesso a ar-condicionado ou a outras formas eficientes de enfrentar o calor intenso. Ao mesmo tempo, mesmo um aumento relativamente pequeno no número de dias mais quentes pode causar impactos significativos em países como Canadá, Rússia e Finlândia, que não estão preparados estruturalmente para esse tipo de condição climática. O estudo aponta que, caso a temperatura média global aumente 2 graus em relação aos níveis pré-industriais, o contingente de pessoas vivendo sob calor extremo quase dobrará até meados do século. Grande parte desse impacto deve ser sentida já nesta década, à medida que o planeta se aproxima rapidamente do limite de 1,5 grau de aquecimento. Especialistas alertam que a exposição prolongada a altas temperaturas sobrecarrega os mecanismos naturais de resfriamento do corpo humano, podendo provocar desde tonturas e dores de cabeça até falência de órgãos e morte. Com ondas de calor cada vez mais longas e intensas, o acesso à refrigeração passa a ser considerado essencial, especialmente em países em desenvolvimento, onde os efeitos sobre a saúde tendem a ser mais severos e a infraestrutura urbana ainda não acompanha as mudanças do clima. A NASA acabou de fazer a descoberta de um planeta rochoso, ligeiramente maior que a Terra e possivelmente habitável. Os astrônomos batizaram o novo planeta de HD 137010b, que está localizado a 146 anos-luz de distância. O planeta ainda foi observado apenas uma única vez cruzando a frente de sua estrela. Mesmo assim, a qualidade excepcional dos dados permitiu aos pesquisadores estimar com precisão suas dimensões e sua órbita. Os cálculos indicam que ele tem 1,60 vezes o raio da Terra e completa uma volta ao redor da estrela em aproximadamente 355 dias, em um período muito próximo ao terrestre. A posição orbital coloca o HD 137010b na borda externa da chamada zona habitável, região onde poderia existir água líquida na superfície, caso o planeta possua uma atmosfera adequada. As estimativas indicam que a temperatura de equilíbrio do planeta pode chegar a menos 68 graus, valor próximo à média de Marte. Por isso, os próprios autores descrevem o objeto como uma possível superbola de neve, rochoso e com grande quantidade de água congelada. Apesar de ter dimensões e órbita semelhantes à da Terra, o HD 137010b recebe apenas 29% da luz que a Terra recebe do Sol. Isso ocorre porque sua estrela é menos brilhante. Os cientistas destacam que o HD 137010b permanece na categoria de candidato, pois é necessária ao menos mais uma observação independente para confirmar sua existência. Somente após essa etapa será possível avançar em análises mais precisas sobre a atmosfera, composição e real potencial de habitabilidade. Novas medições devem ser realizadas nos próximos anos, o que poderá esclarecer se o planeta reúne, de fato, condições mínimas para sustentar água líquida e, em tese, alguma forma de vida. Os homens estão recorrendo cada vez mais à cirurgia estética, um fenômeno especialmente visível no Oriente Médio e na América Latina, segundo dados apresentados nesta quinta-feira em Paris, durante um congresso mundial do setor.
De acordo com o levantamento, entre 2018 e 2024, o número de cirurgias realizadas em homens cresceu 95%, enquanto os tratamentos estéticos sem cirurgia, como injeções, procedimentos a laser e peelings em pacientes masculinos, aumentaram 116%, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. No mesmo período, entre as mulheres, os índices avançaram 59% e 55%. Segundo uma análise de mercado apresentada no Congresso Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, realizada em Paris até 31 de janeiro, esse movimento reflete uma mudança profunda nas normas sociais e uma maior aceitação dos cuidados estéticos por parte dos homens, embora eles ainda representem apenas 16% do total de procedimentos. As projeções divulgadas no evento indicam que o mercado deve manter crescimento médio anual de 5% até 2030, impulsionado pela demanda consistente e pelo aumento do número de pacientes. Ao mesmo tempo, a concorrência tende a se intensificar, sobretudo nos segmentos de toxina botulínica e injeções de ácido hialurônico, que concentram mais da metade do mercado global da medicina estética e somaram 11 bilhões e 500 milhões de dólares em 2025. Os Estados Unidos, com cerca de 45% de participação no mercado mundial, mantiveram a liderança em 2025, concentrando o maior número de procedimentos estéticos não cirúrgicos e dominando o segmento de toxinas botulínicas, com 56% da demanda global. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.